Oi pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas de cálculo. Hoje eu vou iniciar o último módulo de cálculo A, que é o módulo de integração de funções. Bom, inicialmente, o que vem a ser a integração de uma função? Integração de uma função é o cálculo da área sob o gráfico dessa função. E a gente entende a área sob o gráfico da função como a área que é obtida da linha do gráfico até o eixo x. Então, deixa eu botar uma função aqui para a gente enxergar isso melhor. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função. No caso, eu coloquei uma f sendo positiva, ou seja, o gráfico está todo acima do eixo x. E eu vou querer calcular aqui a área sob o gráfico da função entre os pontos A e B. No caso, eu vou querer algo como essa área achurada que... Eu vou achurar a área agora para você entender melhor. Aqui, o meu objetivo vai ser calcular a área aqui que eu coloquei achurada, ou seja, a área sob o gráfico da curva até o eixo do x entre os pontos A e B. Então aqui vai ser a área que eu quero calcular. Tá? Bom, nós temos que imaginar uma forma de fazer isso. Uma forma simples de fazer é você dividir o intervalo AB em vários intervalos menores e calcular a área de retângulos obtidos com essas subdivisões do intervalo AB. Mais ou menos isso aqui. Eu vou colocar aqui um ponto que eu vou chamar de x1 e aqui eu vou subir uma separação dele. Nesse ponto aqui, x1, eu vou traçar um retângulo. Esse retângulo mais ou menos daqui até aqui. E aqui eu pretendo calcular a área desse retângulo, ao invés de tentar aqui descobrir como é que eu faria para calcular essa área de outra forma. Então o que eu vou fazer aqui é botar agora um ponto x2 e vou trabalhar aqui com outro retângulo que vai aproximar a área sob a curva. Então vamos aqui, mais ou menos ele vem até aqui. Aqui a gente tem um outro retângulo, vou botar aqui o ponto x3, de maneira que a gente sobe aqui, o terceiro retângulo. Então aqui você deve estar observando que em vez de eu calcular, tentar descobrir aqui qual é a inclinação da figura, qualquer coisa dessa forma, o que eu fiz aqui foi aproximar a área por retângulos. Se você observar bem esse retângulo aqui que eu vou usar, o x3, você vai observar que eu consigo razoavelmente obter a área sob o gráfico da figura nesse retângulo aqui onde o x3 é o ponto médio. Observa bem. Tenha em mente somente esse retângulo x3 aqui, com o ponto médio x3. Observa aqui, eu vou desenhar aqui, primeiro, qual seria a área sob o gráfico da função. Você deve estar observando que a área sob o gráfico da função seria essa parte aqui que eu achuriei aqui nessa cor meio amarelo, né? Agora, se eu pegar a área do retângulo, olha o que acontece aqui com a área do retângulo somente. Eu vou colocar essa área aqui de outra cor. Observa bem, você deve perceber que tem uma área aqui do retângulo que está acima da função, que é essa área dessa regiãozinha aqui. Mas essa área dessa região é praticamente igual a essa área aqui que tem amarelo. Eu vou botar as duas na mesma cor para você ver melhor. Na que eu coloquei azul agora, você deve observar que esse triângulo aqui, quase um triângulo, né? Na verdade não é um triângulo porque aqui é uma curva. A parte que seria diagonal seria uma curva. Mas eles têm uma área muito próxima. Então, se eu começar a diminuir esse intervalo aqui, onde o x3 é o ponto médio, eu vou ter cada vez uma aproximação melhor da área sob a função, porque essa parte de cima vai cada vez ser mais próxima dessa parte de baixo. Basta que eu diminua esse intervalo cada vez mais. Ou seja, na verdade o que eu faço é tender esse intervalo aqui a zero. Quando eu começo a fazer isso, esses dois pontos começam a se encontrar e a área
desse retângulo começa a se aproximar muito da área da função. Bom, como é que a gente vai ter então a área aqui inicialmente usando esses 4 retângulos? Então a área, a gente pode poder dizer que vai ficar o somatório de igual a 1 até 4. Aí a gente vai ter aqui a parte embaixo aqui vai ficar um ΔX, né? Então a gente tem que a base vezes a altura aqui vai ficar f de xi. Então a gente pode dizer que é um f de xi vezes um ΔXi. Aqui a área a gente está aproximando aqui só por 4 retângulos. Bom, como é que ficaria essa área chegando próximo da área verdadeira da figura? Seria alguma coisa assim, né? A área vai ficar um somatório de igual a 1 até infinito de um f de xi vezes o ΔXi. Em outras palavras, o ΔXi tende a zero. Tá? Essa aqui é a noção que a gente tem do que a gente chama de integral de Riemann. Basicamente, a gente faz isso aqui. Como o ΔXi está tendendo a zero, eu vou estar pegando o xi, considerando todos os pontos possíveis que eu possa colocar aqui no eixo x. Bom, aí a gente encontra a área sobre o gráfico da função dessa forma. Tá? A gente vai precisar, obviamente, de criar aqui notações como as notações das derivadas foram criadas. Então vamos a isso agora. Aqui, né? A área igual ao somatório i igual a 1 até infinito de f de xi vezes o ΔXi. Bom, para essa notação especial aqui, a gente vai, em vez de pegar o símbolo somatório aqui como o sigma, a gente vai pegar esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é um S, na verdade, meio arredondado, que vai servir como símbolo de integral para a gente. Nesse símbolo, a gente coloca os 2 pontos onde a área está sendo calculada. Então, vou colocar aqui o A e um B. Como aqui eu pego todos os pontos x e possíveis entre A e B, a gente não vai colocar mais f de xi, e sim f de x. Ou seja, qualquer ponto serve. E em vez de escrever ΔXi, alguém teve a ideia de escrever dx. O D como uma abreviação do delta. Simplesmente isso. Nada além do que eu estou falando para vocês. Isso aqui, o D é simplesmente uma abreviação do delta. Então a gente cria essa simbologia aqui para identificar que a gente está calculando a área entre os pontos A e B da função f na variável x. Basicamente é isso. Bom, mas a gente pode trabalhar dessa forma aqui, professor, calculando esse somatório? Pode, mas não é fácil. E foge do interesse que a gente tem para um curso de cálculo A para a engenharia. Né? A gente estuda isso aqui com mais pormenores num curso de matemática, numa matéria chamada análise matemática. Para um curso de calcular engenharia, não, a gente vai procurar uma forma alternativa aqui de calcular essa área. Tá? Eu não vou atacar a área dessa forma, utilizando a própria definição aqui, fazendo f de xi, o ΔXi tendendo a zero para calcular, aproximar aqui com todos os valores de f de x possíveis. Não, isso aqui não é para o nosso curso. Então nós vamos trabalhar isso aqui de forma indireta. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou definir essa área como uma função de um ponto x que eu coloco entre os dentro do intervalo AB. Então eu vou colocar aqui, seja x pertencente ao intervalo aberto AB. Por que eu quero o intervalo aberto? Para evitar que o x seja o A ou o B. Só lembrando, a área de uma linha é zero. Então eu não preciso em si me preocupar se eu estou colocando um ponto ou não para calcular a área. Um ponto a mais ou um ponto a menos. Porque a área não altera se eu diminuir um ponto aqui, principalmente nas fronteiras do intervalo. Eu vou colocar então um x no intervalo aberto, ou seja, eu excluo os pontos A e B. Agora, observe o seguinte, eu vou definir a função área, uma função que vai ter por imagem a área sobre o gráfico do ponto f de A até o ponto x. Você tem que observar que se o f
é uma função positiva, essa área é sempre crescente. Vamos à figura aqui para a gente entender melhor. Então, voltando aqui à nossa função original, eu vou colocar aqui um ponto x no meio. Aqui vai estar o meu ponto x. E eu vou calcular agora a área de x. Esse aqui é o meu valor da área de x. Esse aqui é o que você deve observar. Tá? A gente vai utilizar essa função área não de maneira direta. A gente vai trabalhar de uma forma indireta. Para isso, eu vou colocar aqui um número h maior do que zero e eu vou calcular aqui a área no ponto x mais h. Basicamente, eu vou traçar uma partição aqui e vou trabalhar em cima dessa partição para conseguir calcular a área. Observa bem o que eu vou fazer. Voltando à figura, eu tenho aqui o ponto x mais h, essa distância que eu tenho aqui, ó, é a distância h. Tá? Então aqui eu tenho o ponto x, aqui o ponto x mais h. Agora, esse gráfico que vem, a área que vem iniciando em A e terminando em x mais h, vocês devem estar observando que é o valor da área A de x mais h. Vou colocar aqui ela em separado para você conseguir enxergar bem. Então, pessoal, essa aqui é a área A de x mais h. Tá? Agora, vamos analisar somente esse pedacinho aqui que eu deixei nessa função, aqui nessa cor verde azulada. Vamos pensar nele para a gente ver como é que a gente tira isso. A minha pergunta é bem simples. Eu quero saber quem é essa área aqui que está achurada. Eu posso voltar no quadro anterior para você verificar bem. Observa bem aqui, ó, no quadro anterior. A gente tinha aqui, ó, A de x, essa área aqui que eu estou perguntando agora qual é a área, e a gente tinha a área toda dada por A de x mais h. Tá? A minha pergunta é, quem é só essa área aqui que tem aqui como base o h? A gente vai ter essa região aqui. Ó. Se você lembra bem da função, você vai ter que essa área aqui vai ser A de x mais h, que é a área daqui até aqui, agora menos A de x. Esse aqui é que é o importante de você perceber. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui os valores que tem a função no ponto x. Esse cara aqui vai ser o f de x. E esse cara que está aqui é o f de x mais h. Isso aqui é o que você tem que perceber. Se eu continuar esse retângulo aqui, a gente vai poder trabalhar em algo interessante agora. Olha aqui para esse retângulo aqui. Ó. Eu posso fechar, inclusive, ele aqui assim. O que esse retângulo aqui tem de especial? A área dada por A de x mais h menos A de x vai estar entre o retângulo com a base superior com a altura f de x mais h e a base inferior dado por f de x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro desse retângulo aqui um majorante e um minorante dessa área. Então a gente vai colocar, eu posso dizer aqui para você o seguinte: A de x mais h menos A de x vai ter que estar entre esses dois valores. A base aqui a gente sabe que é h. Tá? Aqui tem h. Então a área do retângulo é base vezes altura. Então vai ficar h vezes altura. Essa área que está aqui em verde vai ser menor do que a área do retângulo até lá em cima. Então ela vai ser menor do que f de x mais h vezes h. Porque ela é menor do que esse retângulo em cima. Mas ela também vai ser maior do que o retângulo que está embaixo, que é f de x vezes h. Tá? O que eu posso fazer agora aqui? Eu posso dividir todos os lados aqui por h. Então nós vamos ficar com o quê? Esse cara que está aqui, que vai ser a de x mais h menos a de x, todo ele dividido por h. Isso aqui vai ficar menor ou igual que f de x mais h e maior ou igual que f de x.
Você tem que lembrar aqui que o h é uma grandeza positiva. A gente está trabalhando aqui com uma grandeza positiva. Então, quando eu divido por h, eu não troco sinais de desigualdade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tender o h a zero. Mas como h é positivo, a gente vai tender, então, h a zero pela direita. Né? Então, eu posso colocar aqui, ó, h tendendo a zero pela direita. Ou seja, o h não tende a zero pelos dois lados, só pela direita. Então, o que a gente vai ter aqui? Nos três lados, eu vou estar fazendo isso aqui. Ó. Limite, quando h tende a zero pela direita das três. Para não escrever limite aqui, quando h tende a zero 3 vezes, eu vou colocar uma vez só e eu acredito que você vai entender. Na verdade, eu teria que fazer ele separado, 3 vezes. Então aqui, menor ou igual que essa aqui, que é o a de x mais h, menos a de x sobre h, menor ou igual que f de x mais h. Tá? Então aqui, ó, quando eu tender h a zero pela direita de f de x, vai ficar o próprio f de x. Quando eu fizer esse limite aqui nessa parte do meio, a gente vai encontrar a derivada de a de x. Só que a derivada, quando x tende a derivada lateral à direita. A gente vai ter aqui a de x pela direita. Porque o h está tendendo a zero pela direita. Isso aqui vai ficar menor ou igual que f de x pela direita. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui vai ser uma coisa importantíssima para mim. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu esqueci de botar aqui a derivada. A derivada da minha função a vai estar entre f de x e f de x pela direita. Eu vou fazer uma coisa muito parecida com essa agora, só que a gente vai colocar um h negativo. Vamos trocar um pouquinho o gráfico agora para um h negativo. Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que isso aqui vai ter um h agora menor do que zero. Eu vou colocar aqui o x nesse ponto, e aqui vai ficar x mais h. Vê se você consegue perceber isso. Como h é negativo, x mais h vai estar antes. E eu vou separar aqui essa região para a gente calcular o gráfico sobre a curva da função. Na verdade, o que a gente vai querer é essa área aqui. Vou achurear ela. Você tem que perceber que esse cara aqui vai ficar, então, a de x, porque vai ficar a área daqui até aqui, menos a de x mais h. Vê se você conseguir entender. E essa distância agora, daqui até aqui, você tem que ter na cabeça que o h é menor do que zero. Então, essa distância daqui até aqui, ó, ela é, na verdade, menos h. Porque se eu contar daqui para lá, eu vou ter que contar menos h, porque o h é negativo. Você deve perceber que eu vou fazer também aqui um retângulo para conseguir trabalhar com essa função. Eu vou reescrever aqui os valores de f de x mais h e f de x para você conseguir enxergar melhor. Então aqui observa o retângulo que eu tracei para vocês, para você ver, que você tem uma área em cima e aqui uma área embaixo. Não tracei o retângulo todo, deixa eu colocar essa área embaixo aqui. Agora você pode perceber que a gente vai ter o seguinte, ó, a de x menos a área de x mais h, que é essa área aqui que eu estou procurando, ela vai ter que ser menor ou igual do retângulo que está em cima. Tem que lembrar que o comprimento da base é menos h, porque o h é negativo. Então, esse aqui vai ficar menor do que f de x vezes menos h. E tem que ficar maior ou igual, no outro caso aqui, que a gente vai ter f de x mais h vezes menos h. Então, a gente vai ter essa igualdade aqui para trabalhar. O que você pode fazer agora é dividir todos os lados por menos h. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, dividindo. Então, aqui, dividindo os lados por menos h, o que a gente vai ter? Eu vou ter aqui nesse lado f de x mais h menor ou igual que a de x menos a de x mais h. Tomar cuidado agora, dividido por menos h, e o menos h é uma grandeza positiva.
e aqui menor ou igual que f de x. Se eu quiser aqui trocar os sinais, eu posso. Aí eu vou jogar, trocar esse sinal de baixo, vai ter que trocar o sinal de cima. Nós vamos ficar com... Aí agora que nós temos isso aqui, o que nós vamos fazer? Tem que lembrar que o h é uma grandeza negativa. Então, quando eu for tender o h a zero, eu vou tender o h a zero pela esquerda. Você deve observar o seguinte, eu tender a zero pela esquerda, significa cada vez mais eu vou chegar a esse x mais h para perto do x pela esquerda. Eu vou trazendo essa curva assim, para cá. Tá? E cada vez mais vou estar diminuindo esse retângulo. Então, eu vou colocar aqui agora o limite, quando h vai tender a zero pela esquerda, de quem? Agora, quando eu passar o limite, esse cara aqui vai ficar f de x pela esquerda. Aí vai ficar menor ou igual que a derivada de x pela esquerda. E menor ou igual que f de x. Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse resultado com o resultado que a gente obteve anteriormente. Vamos ver como é que fica. Então, utilizando os dados que a gente já tinha antes, nós vamos obter no primeiro, né? Que f de x vai ficar menor ou igual que a linha de x pela direita, que é menor ou igual que f de x pela direita. E no segundo ali que a gente calculou, a gente tinha f de x pela esquerda, menor ou igual que a derivada de a de x pela esquerda, menor ou igual que f de x. O que nós temos aqui de importante é que o f é uma função contínua. Se f é contínua, nós temos aqui como utilizar uma igualdade. A gente vai ter que o f de x pela esquerda tem que ser igual ao f de x pela direita. Isso aqui vai ficar igual a f de x. Bom, então olhando aqui para o de cima, eu posso dizer que a linha de x pela direita, como ela vai estar entre f de x e f de x pela direita, ela vai ter que ser igual a f de x. Nesse segundo aqui, a gente vai ter a mesma coisa, só que para o lado esquerdo. Então, a linha de x pela esquerda tem que ser igual a f de x. Agora, vamos analisar esse aqui primeiro e esse segundo. Se eu tenho aqui que a linha de x pela direita é igual a f de x e a linha de x pela esquerda é igual a f de x, então de 1 e 2, nós vamos encontrar que a linha de x tem que ser igual a f de x. Bem, chegamos num ponto crucial. O que eu tenho, então, que fazer para descobrir a integral de uma função f de x? Eu tenho que descobrir uma função cuja derivada seja igual a ela. Esse é o grande problema que a gente tem para calcular a área de funções. Vamos dar uma continuadinha para a gente melhorar a notação que a gente tem. Se eu pego aqui simplesmente a de x, quando eu queria calcular a área entre a e b, a gente definia como integral entre a e b de f de x dx. Agora, se eu quiser entre um ponto A e um ponto x, a gente vai definir ela colocando x aqui em cima. Então, a gente vai ter que a de x vai ser integral entre a e x de f. Aqui não convém usar a mesma variável para cá, tá? A gente costuma utilizar uma outra variável qualquer. Não posso usar u, por exemplo. Então, aqui a área de x vai ser o quê? A área da função, a área sob o gráfico da função f, iniciando no ponto A até x. Né? Esse aqui que vai ser o a de x que a gente estava trabalhando. Se eu andar do A até B, a gente vai chegar na área, no caso seria aqui a área de B, né? Eu poderia colocar assim, não tem problema. A área de B vai ficar integral entre A e B. Aqui eu posso colocar x dx, não tem nenhum problema, porque eu não estou usando uma variável aqui em cima. Tá? Essa integral aqui, de a de x, variando de a até x, é φ du, assim como essa aqui de cima, a gente costuma chamar ela como integral definida da função entre os pontos a e b, no caso, ou no ponto a e x.
Mas, professor, eu queria saber o seguinte, será que não dá para a gente não colocar esses pontos? Sim, na verdade dá. Tá? É só a gente colocar assim, vamos colocar um teoremazinho aqui. Nós vamos trabalhar com esse pequeno teorema aqui, ele é bem simples de ser demonstrado e ele de alguma forma generaliza o trabalho que a gente fez até agora. Eu coloco, ó, seja f de x uma função tal que é derivada de esse f maiúsculo de x, seja igual a f de x, que a gente estava trabalhando antes, intervalo AB. Sendo que f é contínuo, para a gente poder usar essas desigualdades que a gente utilizou aqui. Então o que nós temos? Nós vamos ter que f de x é igual a a de x mais c. Bom, a demonstração dela é bastante simples. Então, vou iniciar, vou escrever aqui demo de demonstração. Por hipótese, o que você tem? Você tem que f' de x é igual a f de x. Mas do teorema anterior, o que nós temos aqui? Que a linha de x é igual também a f de x. Bom, daqui você já pode juntar os dois e dizer que f' de x é igual a linha de x. Mas eu também posso escrever que menos a linha de x é igual a zero. Isso aqui pode ser escrito de outra maneira. D dx, ou seja, eu uso a derivada da soma, né? Aqui vai ficar f de x menos a de x igual a zero. Mas veja bem, se a derivada dessa função f de x menos a de x é zero, é porque f de x menos a de x é uma constante. Então nós vamos ter aqui f de x menos a de x é igual a zero. É igual a uma constante c. E então você pode concluir de maneira óbvia, né, que f de x é igual a de x mais c. Isso aqui nos traz uma maneira de você calcular a derivada de qualquer função. Você só tem que saber qual a função que tem derivada igual a que eu estou procurando aqui, a calcular a integral. Os exercícios vão deixar mais claro o que eu estou falando. Parece um pouco grego, mas para a gente botar a mão na massa, melhora um pouquinho. A gente só tem que escrever uma maneira mais geral de não precisar trabalhar com esses pontos. Vamos lá, vamos fazer isso. Bom, com o que a gente estudou, o que a gente tinha? Está aqui, sendo. Então aqui, a gente tem sendo f de x, tal que a derivada dessa f de x seja igual a f de x que eu quero calcular a integral. Então eu usei aqui f maiúsculo para a função cuja derivada seja igual a função que eu quero calcular a integral. E nós vamos ter, do teorema que a gente viu antes, que esse f de x, esse f maiúsculo, vai ser igual à área de x. Bom, isso aqui vai ser determinante para mim. Por quê? Eu sei que o f de b... f de x é igual a x mais c. Então, f de b vai ficar igual a de b mais c. Nós temos também que f de a, então vai ficar a de a mais c. Mas nós temos um problema. A área de a, o a é o ponto onde inicia o intervalo onde eu estou trabalhando. Então ele é zero. Então eu posso dizer aqui para você que f de a é igual a c. Bom, mas f de b é igual a de b mais c, vai ficar f de b é igual a de b mais c, que é f de a. Em outras palavras, eu posso dizer para você que a de b vai ficar igual a f de b menos f de a. Ou seja, basta eu pegar, se eu conheço uma função aqui, tal que a derivada seja igual à função que eu quero calcular a integral, e eu quero calcular a derivada, a integral entre dois pontos, basta fazer a subtração do valor da função nesses dois pontos. Isso aqui torna desnecessário eu ter que calcular sempre a integral entre dois pontos. Eu posso simplesmente colocar a integral de uma função
sem dizer quais são os pontos e quando eu precisar eu substituo. Em outras palavras, a gente cria uma coisa chamada integral indefinida. A integral indefinida, simplesmente, eu coloco a função sem dizer quais são os pontos. Vai ficar f de x dx. Eu não estou dizendo quais são os pontos. E qualquer função f de x, tal que f' de x vai ser igual a f de x, é uma integral válida para essa função. Nós temos que f vai ser chamada de esse f minúsculo de primitiva da f minúsculo ou simplesmente integral indefinida. Em outras palavras, a gente pode dizer isso aqui, né? F de x vai ficar integral, não símbolo de integral, f de x dx. Bom, isso aqui me dá uma informação relevante, porque desde que eu conheça a derivada, a função cuja derivada seja igual à função que está sendo integrada, a gente costuma dizer também que f, botando aqui na integral, f de x dx, f é o integrando da integral. Então aqui, ó, se eu conheço, por exemplo, eu quero calcular a integral de x ao quadrado dx. Em outras palavras, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir uma função cuja derivada seja x ao quadrado. Ora, qualquer uma dessas aqui serve. Se eu pegar x ao cubo sobre 3 mais 5. Isso aqui é uma integral dela. Por quê? Quando eu calculo essa derivada, vai ser a f maiúsculo. Vai ficar x ao quadrado. Deriva ela. Jogo 3 para frente, vai ficar 3 sobre 3 x ao quadrado e derivada de 5 é 0. Então vai ficar a derivada dela x ao quadrado. Então aqui eu tenho d dx de x ao cubo sobre 3 mais 5 é igual a 0. Ou desculpa, é igual a x ao quadrado. Tá? Então a gente tem isso. A outra aqui qualquer, x ao cubo sobre 3 mais 2, também é uma primitiva. Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 mais 2 é igual a x ao quadrado. De forma geral, a gente tem isso aqui, d dx de x ao cubo sobre 3 mais c vai ficar igual a x ao quadrado. Então, qualquer dessas funções aqui, x ao cubo sobre 3 mais c, a gente forma uma família de funções, sempre a gente vai ter a derivada igual a x ao quadrado. Então, essa aqui a gente vai chamar de integral indefinida da função x ao quadrado. Para você saber, então, se a tua integral está correta, basta derivar o resultado. Se o resultado for igual a integrando, a tua integral está correta. Isso aqui que tem que ter em mente que às vezes é difícil das pessoas pensarem. Então vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para a gente treinar e tentar sedimentar bem a matéria. Qual seria a integral da função e elevado a x dx? A gente sabe que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então a integral de e elevado a x dx vai ficar igual a e elevado a x mais c. Por quê? Quando eu derivar esse cara, eu encontro e elevado a x. Como é que vai ficar a integral de cosseno de x dx? Eu tenho que saber qual a derivada que dá cosseno. A gente sabe que a derivada de seno de x é igual ao cosseno de x. Então esse cara aqui vai ter como integral seno de x mais c. Em outras palavras, para você saber a integral, você tem que saber uma série de funções você tem que conhecer a derivada de uma série de funções e ver qual que se encaixa. É uma maneira indireta, né, de você calcular a integral. Você tem que descobrir qual a função cuja derivada dá aquela integral. Isso aqui nos causa alguns problemas, porque existem funções que não tem nenhuma outra função cuja derivada seja igual a ela. Um exemplo é esse aqui. Qual a integral de e elevado a x ao quadrado dx? Você não conhece uma função cuja derivada seja e elevado a x ao quadrado. Então aqui eu coloco uma... Ou seja, em outras palavras, a gente vai usar uma tabela para consultar esses valores. Aí como é que são feitas as tabelas? Soma da área de retângulos ou trapézios, dependendo do método que você usa.
Então, isso aqui o que acontece? A função e elevado a x ao quadrado dx, não se conhece uma função cuja derivada seja e elevado a x ao quadrado. Na verdade, não existe nenhuma função desse tipo. A gente não conhece essa função f. Deve ter cuidado que essa aqui você conhece. Se eu quiser a integral de x vezes e elevado a x ao quadrado dx, eu conheço uma função cuja derivada é essa. Nem qual é essa função? Vai ser a função e elevado a x ao quadrado. Por quê? Aliás, e elevado a x ao quadrado sobre 2. Mais c. Deriva essa função aqui, ó, d dx de e elevado a x ao quadrado sobre 2. Bom, primeiro 1 sobre 2 pode sair, né? Aí agora que a gente vai usar a regra cadeia, a deriva aqui não tem cima, vai ficar 2x vezes e elevado a x ao quadrado. Corta esse com esse, vai ficar x vezes e elevado a x ao quadrado. Em outras palavras, eu não sei qual função e quando eu derivo da e elevado a x ao quadrado. Mas se eu multiplicar um x na frente, eu consigo descobrir ela fácil. Né? Vai ser simplesmente a função e elevado a x ao quadrado sobre 2. E derivando essa função, eu chego nessa. Agora, nessa aqui, você não tem nenhuma função conhecida. Isso é ruim, porque essa função aqui, e elevado a menos x ao quadrado de x, ela é muito importante para a estatística. Né? Ela tem uma curva chamada curva normal, tem como base essa função. E, então você não tem como calcular essa integral que é utilizada na distribuição normal, na distribuição de probabilidade. E a gente não tem como calcular ela na mão. Normalmente, o que se faz é construir uma tabela que tem alguns valores já padronizados e a gente adapta a integral para chegar nesses valores. A gente vai aprender ainda como é que faz isso. Essa aqui não é a única função, tá? Essa função aqui também a gente não sabe. Cosseno de x ao quadrado. Qual é a função cuja derivada é cosseno de x ao quadrado? A gente não conhece. Tá? Infelizmente, essa aqui é uma limitação que a gente tem para calcular. Mas eu posso calcular outras funções que a gente tem. Por exemplo, aqui eu posso calcular qual é a integral de 1 sobre x dx. Vou botar aqui só para x maior do que zero. Porque a gente sabe que essa função aqui ela tem derivada 1 sobre x. Então, para x maior do que zero, vou até colocar assim, a gente tem aqui que essa integral vai ter como resultado log neperiano de x mais c. Porque a derivada do log neperiano de x é 1 sobre x. Então você tem um método aqui para calcular integrais. Vamos utilizar esse método agora para fazer alguns exercícios. Depois, nós vamos estudar forma de adaptar várias integrais que a gente conhece a certas alterações na função que permitem a gente chegar nos resultados das integrais. Só lembrando, se você quer saber se a tua conta está certa, em uma integral, basta derivar a resposta. Se a derivada da resposta for integrando, você está correto. Tá? Então, para saber a integral, você vai ter que saber a derivada. Sim, vai. E a tabela de derivada serve para calcular integrais? Sim, serve. Então, tudo isso aí está conectado. Tá? Vamos aí para alguns exercícios para a gente entender melhor essa situação. Iniciando nossa bateria de exercícios, vamos aqui ao primeiro. Ele pede para calcular qual é a integral de x elevado a n dx, para n diferente de menos 1. Bom, eu tenho que descobrir qual a função cuja derivada é x elevado a n. A gente sabe que quando a gente deriva um polinômio, aqui por exemplo, a gente vai passar o 3 para frente, aí vai diminuir 1, né? Aqui vai ficar 3 menos 1. Aqui vai ficar 3x ao quadrado. Ah, legal. Então como é que vai ficar esse cara aqui? Eu tenho então, se eu quero passar daqui para cá, eu tenho que aumentar um expoente. Então, obviamente, quando eu estiver trabalhando essa integral aqui, ó, integral de x elevado a n dx, para o x diferente de menos 1, eu vou ter que aumentar o expoente. Então aqui x elevado a n mais 1. O problema é que quando eu derivo, eu jogo n mais 1 para frente. Então, para não alterar,
o resultado em relação integrando, eu tenho que fazer o quê? Tenho que vir aqui e dividir por n mais 1. Aí tem que lembrar que essa aqui é uma primitiva, mas a família de primitivas vai ser dada por x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, onde c é uma constante. Tá, mas por que tem que ser diferente de menos 1? Porque senão zera o denominador. Aí no caso, para a gente fazer 1 sobre x dx, que seria o n elevado a menos 1, a gente tem que lembrar que isso aqui vai ser a derivada, o integrando vai ser a derivada do log neperiano de x. Então a gente pode escrever aqui que isso aqui é log neperiano de x mais c. Ah, professor, mas não existe log neperiano de x negativo. O logaritmando tem que ser positivo. Perfeito. Então a gente coloca aqui que o x tem que ser maior do que zero. Se eu quiser menor do que zero, a gente vai ter 1 sobre x dx, vai ficar igual a log neperiano de menos x mais c para o x menor do que zero. Professor, e como é que a gente junta isso num resultado só? Dessa maneira aqui. Integral de 1 sobre x dx vai ficar igual a log neperiano de módulo de x mais c. Porque se for negativo, se x for negativo, vai virar log neperiano de menos x. Se for positivo, vai virar log neperiano de x. E assim, a gente tem uma fórmula geral para o polinômio, para o monômio x elevado a n, e a gente fica com uma fórmula também aplicável ao valor de n igual a menos 1. Então, isso aqui vai servir, e é importante que você tenha isso bem em mente, essa formulazinha aqui, para a gente utilizar em vários exercícios. Os polinômios são muito comuns para a gente ter que integrar eles. Então, não pode perder isso aqui da mente. Vamos passar para o próximo agora. O próximo aqui é o b, integral de dx. Isso aqui é uma fórmula meio, vamos dizer assim, preguiçosa de escrever isso aqui. 1 dx. E como é que vai ficar a integral de 1 dx? Qual é a integral que dá 1? Qual é a função cuja derivada é 1? O x, né? Então aqui a gente vai ter integral de 1 dx igual a x mais c. Esse caso aqui do c é um caso especial da letra A. Eu posso escrever isso aqui como x elevado a 1 sobre 2 dx. Aí como é que vai ficar? X elevado a 1 sobre 2 mais 1 dividido por 1 sobre 2 mais 1 mais c. Isso aqui vai ficar igual a x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2 mais c. Aí você pode usar, repete primeiro, multiplica pelo inverso segundo aqui, de maneira que vai ficar 2 sobre 3 vezes x elevado a 3 sobre 2 mais c. O d também é um caso particular do a, que a gente vai ter aqui x elevado a menos 2 sobre 5 dx. Isso aqui vai ficar x elevado a menos 2 sobre 5 mais 1 dividido por menos 2 sobre 5 mais 1 mais c. Quanto é menos 2 sobre 5 mais 1? É menos 2 sobre 5 mais 5 sobre 5 vai dar x elevado a 3 sobre 5 dividido por 3 sobre 5 mais c, que é igual a 5 sobre 3 vezes x elevado a 3 sobre 5 mais c. Por último, vão ter as integrais, que são as que tem aqui como resultado as funções arco tangente e arco seno. A gente deve lembrar isso aqui, né? d dx do arco, cuja tangente é x, é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado vai ficar igual ao arco, cuja tangente é x mais c. Né? Se eu quiser botar aqui, é só lembrar a raiz, nesse caso aqui, é só você lembrar que isso aqui vai ficar a derivada, o integrando 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, é a derivada do arco cujo seno é x. Então esse cara aqui vai ficar igual a arco cujo seno é x mais c. Por quê? Porque a derivada do arco seno é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado.
Aí nesse caso aqui, como é que a gente faz essa integral aqui? Isso aqui você pode separar. Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Isso você pode reescrever como x elevado a menos 2 mais 1 dx. Bom, vamos dar uma lembradinha como é que a gente tira das derivadas, né? A gente tinha aqui, ó, d dx de f de x mais g de x é igual a f' de x mais g' de x. Bom, então a operação oposta vai ter que ser válida, né? Porque isso aqui eu posso chamar de uma função, vou chamar de k de x. K de x é igual a f de x mais g de x. Então, quando eu derivei k de x, a derivada do k de x tem que chegar nesse cara aqui, que é f' de x mais g' de x. Então, a gente vai ter que a integral de f' de x mais g' de x dx vai ter que ser igual ao k de x, que é f de x mais g de x. Pode esquecer mais c. Só que o que é bom é que esse cara aqui é integral de f de x, ó, eu posso, e esse aqui é integral de g de x. Então eu posso separar. Significa que eu posso escrever simplesmente f' de x mais g' de x dx é igual a f de x dx mais g de x dx. Isso vai permitir que eu separe. Então esse cara aqui de cima, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar igual a... Eu separo as duas integrais, não tem problema. Uso essa propriedade aqui. Então aqui vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1 mais x mais c. Em outras palavras, menos 1 sobre x mais c. E a gente tem aqui o primeiro caso. No segundo caso, a gente vai ter aqui que b vai ser a integral de seno de x mais 3 cosseno x dx. O que você pode fazer? Separa as integrais. Integral de seno de x dx mais integral de 3 cosseno x dx. Para resolver esse outro caso aqui, que é 3 cosseno x, a gente pode utilizar a mesma ideia que a gente tinha em derivada. Eu posso colocar aqui, ó, d dx de a vezes f de x igual a vezes f' de x. Então, a integral de a vezes f' de x dá a vezes f de x. Então, a gente vai ter isso aqui, mais c, né? Óbvio. Então, o que isso aqui está significando para mim? Que eu posso simplesmente tirar o a, porque se eu tiver aqui a vezes f' de x dx, vai ficar igual a vezes f de x. Aí eu teria que colocar aqui mais AC, né? Mas AC é uma constante, o A é constante. Então eu posso... Constante vezes constante da constante. Vai ficar A vezes f de x mais c. Então, voltando aqui para cima. Qual é a integral de seno x? Vai ficar menos cosseno de x, que é derivada de menos cosseno da seno. E aqui vai ficar 3. Posso tirar o 3 da integral aqui, ó. Integral de cosseno da seno, porque a derivada de seno dá cosseno. Então a gente tem essa solução aqui. Vamos para de baixo, e as duas últimas aqui. Então, agora na C, nós temos a integral de x ao quadrado mais 1 sobre 7. Eu posso reescrevê-la de que maneira? X ao quadrado sobre 7 dx mais integral de 1 sobre 7 dx. Que pode ainda ser reescrita como 1 sobre 7, integral de x ao quadrado dx, mais 1 sobre 7, vezes a integral de x de 1 dx, que vai ficar x, né? E aqui mais c. Bom, esse cara aqui a gente sabe que é 1 sobre 7, vezes x ao cubo sobre 3, mais x sobre 7, mais c. Os próximos já tem a integral, não preciso mais ir muito além disso. Como é que eu tiro a integral da cossecante ao quadrado? Você tem que lembrar que a derivada da tangente, vou botar aqui,
desculpa, da tangente não, da cotangente é igual a derivada de cosseno sobre seno. Cosseno de x sobre seno de x. A gente vai usar a derivada do quociente. Então, derivo primeiro, derivado do cosseno, menos seno. Derivado do primeiro vezes o segundo. Aí vai ficar menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Dividido pelo segundo ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x. Em cima vai ficar o quê? Menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, eu posso colocar em evidência, menos seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Embaixo vai ficar seno ao quadrado de x. Em outras palavras, aqui dá 1, vai ficar menos 1 sobre seno ao quadrado de x. E isso aqui também é chamado por menos cossecante ao quadrado de x. Bom, então a cossecante ao quadrado de x vai ser a derivada de menos cotangente de x. Então, se eu tiver aqui, ó, d dx menos cotangente de x, vai ficar igual a cossecante ao quadrado de x. Então, o que acontece? Esse cara aqui vai ficar igual a quem? Vai ficar igual a menos cotangente de x mais c. Por quê? A derivada de menos cotangente da cossecante ao quadrado. E vocês devem estar observando que os exercícios não são difíceis. Né? Os exercícios são tranquilos. Então, desde que você saiba a derivada, desde que você estude um pouquinho. Vamos lá para a nova lista. Agora a gente quer integrais. Estou pedindo para vocês integrais definidas. Né? Como é que você faz a integral definida? Você começa como se fosse uma integral indefinida. Então, começa aqui o integral de cosseno de x dx. A integral de cosseno vai ser seno de x, porque a derivada de seno dá cosseno. Mas eu quero a integral entre 0 e π sobre 2. Cosseno de x dx. Aí a gente... Você vai ver que o c não precisa ser colocado porque ele entra e sai. Na primeira eu vou colocar, mas nas outras não. A gente vai ter aqui seno de x mais c variando entre 0 e π sobre 2. Então a gente vai ter aqui seno de π sobre 2. Na verdade, o que a gente está fazendo? Né? Integral de f de x dx entre a e b vai ficar igual a f de b menos f de a, onde f é a primitiva da função f aqui dentro. Então vai ficar seno de π sobre 2 mais c menos, eu gosto de botar em evidência, aí vai ficar seno de 0 aqui mais c. Você deve observar que os 6 se cortam. Então vai ficar seno de π sobre 2, que é 1, menos seno de 0, que é 0. Isso aqui dá 1. Eu acho esse resultado muito legal. Que a integral da função cosseno, da função seno também, entre 0 e π sobre 2 dá 1, que é o número inteiro. Dá uma olhadinha aqui na via, que a gente vai ter a integral entre menos π sobre 2 e π sobre 2 de seno x mais cosseno x. Eu gosto de começar sempre fazendo a integral indefinida. Aqui eu vou ter seno x mais cosseno de x dx. É conveniente que você coloque aqui entre parênteses, tá? Não é obrigatório, mas é conveniente. Para você saber que o integrando é seno x mais cosseno x. Às vezes pode ter integrando muito grande, então pode causar dúvida em quem estiver lendo. Aqui a gente sabe que a gente pode separar, né? Integral de seno vai ficar menos cosseno x. Integral de cosseno mais seno vai ser seno. Aqui mais c. Vocês já viram que os 6 cortes eu não vou colocar mais. Então a gente tem aqui agora a integral entre menos π sobre 2 e π sobre 2 de seno x mais cosseno x dx vai ficar igual a menos cosseno de π sobre 2 mais seno de π sobre 2. Então aqui vai ficar menos. Aí eu tenho assim, ó. Eu tenho aqui um sinal negativo, então vai ficar menos cosseno de menos π sobre 2. Aí vai ficar mais seno de menos π sobre 2. Então aqui você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com os sinais. Primeiro, cosseno de π sobre 2 é 0. Esse aqui eu não preciso me preocupar. Seno de π sobre 2 é 1. Então aqui vai ficar 1.
Aí que está um menos em evidência. Cosseno de menos π sobre 2 dá 0. Não preciso colocar. E seno de menos π sobre 2 é menos 1. Você tem que tomar cuidado aqui com ensinar isso. Ó. Vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então a gente tem aqui o valor da integral de seno x mais cosseno x. Né? Esse aqui também é uma integral bem fácil de fazer. Vou fazer aqui no cantinho. C. Primeira coisa que você vai fazer é a integral de menos x ao quadrado dx, que vai ficar menos x a 3 sobre 3 mais c. Agora substitua os valores que estão ali entre 0 e 1. Entre 0 e 1 de menos x ao quadrado dx vai ficar igual a... Aí eu tenho aqui menos, botar o menos 1 sobre 3 aqui, que é esse cara, aí vai ficar. Substituir o primeiro, final, vai ficar 1 ao cubo, que é 1, menos 0 ao cubo, que é 1. Então esse aqui vai ficar menos 1 sobre 3. E com isso a gente fez aqui os termos A, B e C. Agora vamos dar uma olhadinha no 4 aqui, que vai ficar a integral entre 0 e 2π de seno x. Só lembrando, que a gente já fez aqui, integral de seno x dx vai ficar igual a menos cosseno de x mais c. Mas eu quero entre 0 e 2π de seno x dx. Então esse aqui vai ficar menos, esse menos daqui vai ficar aqui, cosseno de 2π menos seno de 2π. Vou até colocar assim, ó, mais, desculpa, aqui tem um menos, né, porque é o final menos inicial, aí agora a gente pode colocar menos, aí vai ficar cosseno de 0 menos seno de 0. Vamos ver o que a gente corta aqui. Esse aqui a gente corta. Esse aqui a gente corta. Então vai ficar menos cosseno de 2π menos 1. Aí aqui vai ficar 1, né? Menos 1 com mais, vai ficar mais 1. Que é igual a 0. Ué, a integral deu 0, então a área sobre o gráfico dá 0. Aqui acontece um problema. Vamos discutir esse resultado. Então aqui, ó, olha o que acontece com o gráfico da função seno x de 0 a 2π. Né? Ela varia aqui entre menos 1 e 1 aqui. Mais ou menos. Vou botar aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E aqui a gente vai ter o limite superior da função e aqui o limite inferior da função seno. Basicamente ela vai encontrar nesse ponto aqui, vem para cá, aí vai encontrar aqui embaixo e termina aqui. Então eu vou ter aqui, ó, mais ou menos um gráfico assim. E eu quero a área sobre o gráfico. A área sobre o gráfico é a área da curva da função até o eixo do x. Então eu vou ter essa área aqui somado com essa área aqui. O problema é que essa área que está aqui na região P 2π, ele está abaixo do gráfico. Abaixo, desculpa, do eixo x. Esse é o problema que a gente tem. E quando a gente faz a conta, para calcular a integral, não sei se vocês lembram, a gente pega ali uma partição, onde aqui o retângulo vai estar aqui um ΔX, né? E aqui vai estar o ponto médio. Então aqui vai estar f de x. E o retângulo a gente vai pegar como ΔX vezes f de x, para pegar a área. O problema é quando está embaixo, esse f de x é negativo. Então a área que fica embaixo, ela é negativa. Se você observar a simetria, a parte de cima, a parte da função que está em cima do x, é simétrica à parte que está embaixo. Então essas áreas aqui vão ficar se cancelando. Porque aqui vai dar um resultado, que no caso ali a gente tinha visto que era 2, e embaixo vai ser menos 2. Então 2 menos 2 dá 0. Então quando a gente tem uma função f que tem partes onde ela é negativa, esse valor da área vai dar negativo para a integral. Então por isso que você encontra aqui a área dando 0. Essa é só o adendo que eu tinha para fazer, que eu tinha comentado anteriormente aqui na teoria. A gente tinha colocado a função só por cima do eixo x para facilitar o desenvolvimento da teoria. Mas quando está abaixo do eixo x, o que acontece? A gente tem que trocar o sinal se a gente quiser a área
no sentido geométrico, né? Não existe área negativa, obviamente. Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros exercícios. Calcule a área da região compreendida entre as curvas. Ele fala aqui, y igual a x e y igual a x ao quadrado. Vamos ter uma ideia de como isso aqui funciona. Mais ou menos a função y igual a x, ela é essa aqui, né? Vou botar para baixo também. Essa aqui vai ser a função y igual a x. Para você calcular a área compreendida entre dois gráficos, é importante que você saiba desenhar os gráficos para saber qual é a função que está em cima e qual é a função que está embaixo. Então agora eu vou colocar outra, que é y igual a x ao quadrado. Ela é mais ou menos assim. O que é importante, nesse ponto aqui, o 1, as duas funções se cruzam. Se cruzam aqui e se cruzam nesse ponto aqui. Esse aqui vai ficar o y é igual a x ao quadrado. Então a primeira coisa que eu preciso é saber o ponto de encontro delas, para saber a área da região compreendida entre essas curvas. O que eu quero, na verdade, é essa região aqui, ó, que eu vou poder, inclusive, colocar aqui achurado. Então aqui o que a gente está buscando é exatamente essa área aqui que está achurada. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar, primeiro, a área que está sobre o gráfico y igual a x e vou tirar da área do gráfico y igual a x ao quadrado. Se eu juntar os dois, eu vou ter isso aqui. Ó. Deve observar que quando eu faço isso aqui, eu peguei a área sobre o gráfico da y igual a x. Aí o que eu vou precisar fazer? Eu vou retirar a área que está aqui embaixo, do y igual a x ao quadrado. Tá? Então o que eu preciso? Eu pego a função que está em cima, calculo a integral dela e diminuo da integral da função que está embaixo. Por isso eu tenho que saber qual é a função que está em cima e qual é a função que está embaixo. Isso aqui que é importante para a gente. Tá? Então, como é que vai ficar aqui a área? A área vai ficar igual a integral entre 0 e 1 de y igual a x, ou seja, x, menos a função que está embaixo, que é x ao quadrado e x. Professor, como é que você sabe que os encontros são em 0 e 1? Bem simples. No encontro, os y vão ser o mesmo, ou seja, esse ponto aqui no y igual a 0 e no y aqui que vai ser igual a 1, eles são iguais. Então o que eu faço? Igualo os y. Igualando os y, eu vou ter que colocar x ao quadrado igual a x. Bom, eu posso escrever que x ao quadrado menos x igual a 0. Você pode usar Bhaskara aqui. Eu prefiro escrever assim. X que multiplica x menos 1 igual a 0, produto dos dois números dando 0, um dos dois tem que ser 0. Um x igual a 0, ou x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Daí o encontro entre eles. Bom, aí agora ficou fácil, né? Vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3, isso variando entre 0 e 1. Vamos ver como é que fica. Vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 3 menos 0 sobre 2 menos 0 sobre 3. Menos 0. Então vai ficar aqui o MMC dá 6, né, que vai ficar 3 menos 2 dá 1 sobre 6, que é essa área aqui entre os gráficos. Ou seja, não é uma coisa difícil. Eu tenho que saber o ponto de encontro entre os dois. E eu tenho que fazer o gráfico para saber qual é a função que está em cima e qual é a função que está embaixo. Aí, às vezes, para fazer o gráfico, você vai ter que usar aquelas técnicas de derivação para fazer ele. Aí pode ser que não tenha jeito, que você tenha que trabalhar dessa forma. Vamos fazer aqui a questão B agora. Eu tenho que conseguir fazer o gráfico do x ao quadrado menos 1 e do 1 menos x ao quadrado. Vamos ver como é que ele fica. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer talvez seja o encontro aqui. No encontro, a gente vai ter que x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a 1 menos x ao quadrado. Joga esse cara para lá, vai ficar 2x ao quadrado igual a 2. Então a gente vai ter x ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos 1. Então os pontos de encontro são aqui. Aí agora eu vou desenhar os dois gráficos. Como é que vai ficar x ao quadrado menos 1? Essa aqui vai passando menos 1 aqui embaixo. Está mais aqui embaixo. Vai passando menos 1. E a outra vai passando 1, porque é 1 menos x ao quadrado. E a gente tem aqui concavidade para cima na primeira e concavidade para baixo na segunda. Então na primeira a gente vai ter uma função mais ou menos assim.
e no outro uma função que é mais ou menos assim. Eu podia usar o GeoGebra aqui para fazer, mas eu preferia até não utilizar, e para fazer igual ao que vocês estariam fazendo aqui. Tá? Então aqui o x e aqui o y. Esse aqui vai ficar y igual a x, 1 menos x ao quadrado, e essa aqui eu vou ter y igual a x ao quadrado menos 1. E eu quero essa área que está aqui, eu vou tentar churar ela. Então, ó, o que a gente está buscando é essa área aqui. Uma coisa interessante, quando a gente está calculando área entre funções, é que eu não preciso fazer nenhum controle aqui se os gráficos estão em cima ou embaixo do x. Basta saber quem está em cima e quem está embaixo. Por quê? Se estiver embaixo, menos com menos dá mais. Então eu vou ter sempre um resultado positivo. Basta eu fazer para calcular a área isso aqui. Ó. Área vai ficar igual a... Primeiro, quais são os pontos de encontro? Entre menos 1 e 1. Quem é a função que está em cima? 1 menos x ao quadrado. Tira da função que está embaixo. X ao quadrado menos 1. Só isso aqui. Por quê? Eu estou calculando aqui a função de cima. Vai dar essa parte aqui de cima do gráfico. A parte da de baixo vai dar negativa, mas com menos da frente vai dar mais. Então vai compensar. E eu vou encontrar no final a área já com um valor positivo toda direitinho. Então esse aqui vai ficar integral entre menos 1 e 1. E aqui vai ficar menos com menos mais, vai ficar 2 menos 2x ao quadrado dx. Isso aqui vai ficar 2x menos 2x ao cubo sobre 3, variando entre menos 1 e 1, que vai ficar 2 menos 2 sobre 3, menos, aí aqui vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2, menos, aí vai ficar 2 sobre 3, menos 1. Então vai ficar 2 mais 2, 4. E aqui vai ficar menos 2 sobre 3. Aqui vai ficar 2 sobre 3 com menos 2 sobre 3. Então menos 4 sobre 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 4, 8. Sobre 3 essa área. Tá? Agora, por último aqui, quer que calcule a df dx com f de x igual a esse cara aqui. Ou seja, f de x é igual a função está dada pela integral. Então, no caso A aqui, no 6A, a gente vai ter que a f de x vai ser a integral de 1 até x, 5t menos 2 dt. Eu posso aqui ter o trabalho de calcular qual é a integral, depois substituir x e 1, mas eu também posso simplesmente observar que aqui vai ficar uma função de x. O que eu quero é df dx. Então, quando eu fizer aqui o cálculo da integral, vai aparecer o x substituído no final. E o 1, quando eu substituir, vai dar uma constante. Quando eu derivar essa constante que eu quero aqui, vai dar 0. Então, eu só vou ficar no final com tudo que eu fiz aqui tendo x. Em outras palavras, vai ficar 5x menos 2. De uma forma mais geral, a gente pode colocar aqui que dx de f, da integral de um número qualquer até x, f de t dt, vai ficar f de x. Por quê? Quando eu substituir A vai dar uma constante, quando eu for derivar a constante vai dar 0, vai voltar lá para o f de x. Então a gente vai ter aqui que simplesmente esse cara aqui vai ficar 5x menos 2, e esse cara aqui vai ficar raiz de x. Ou seja, não tem muito sacrifício. Pessoal, com isso a gente encerra os vídeos aqui da primeira parte de integrais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido claro para vocês. E que a gente se encontre nos 2 próximos vídeos, que vão ser técnicas de integração. Eu vou ensinar para vocês aqui 2 técnicas de integração, inicialmente, que é a integração por partes, integração por substituição. E no terceiro vídeo a gente vai trabalhar com integração por substituição trigonométrica e por separação em frações parciais. Tá? Então, até o próximo vídeo e grande abraço aí para vocês. Valeu, pessoal!